Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente, tudo bem? Ciro Santos abrindo o programa novamente com um assunto muito polêmico, um assunto que, infelizmente, não acaba. E eu a trouxe novamente aqui para bater esse papo com ela. Ela é simplesmente genial e ela cuida das mulheres, ela cuida, sabe como fazer. Ela é professora, ela é advogada e, no momento, ela é secretária executiva de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Ela é Raquel Andrade. Maravilhosa. Raquel, a gente vai bater um papo tão difícil hoje, né? É um assunto tão complicado, gente, porque assim, não acaba, não termina. A gente queria que isso não fosse mais ao ar para poder falar sobre isso. Mas, infelizmente, a violência contra a mulher não para. O que acontece, Raquel? Primeiro, agradecer mais uma vez ao convite, um prazer enorme estar Prazer aqui com sempre você. meu, né? Estar aqui batendo esse papo gostoso. A admiração que eu tenho por você. E olha, antes da gente entrar no assunto, no outro programa que a gente teve aqui, que a gente falou rapidamente sobre esse tema, várias pessoas pararam a gente na rua, falaram com a gente na rede social, dizendo, olha, eu assisti o programa do Ciro Santos, muito obrigada por vocês terem tocado nesse assunto, inclusive me identifiquei com algumas situações. Então, o serviço que você presta aqui à população cearense, sobretudo as mulheres, né, já tem impacto, já tem gerado impacto, porque é um tema que realmente precisa ser É um tema exposto. difícil, às vezes a gente quer falar só sobre coisas alegres, sobre coisas bacanas, mas infelizmente tem que bater nesse assunto para cada vez mais as pessoas ouvirem e saber como se blindar, principalmente a mulher. Como é que a mulher se blinda contra isso? Olha, a gente sabe que as causas da violência contra a mulher são causas estruturais, históricas, né? O machismo, mudar a cultura, mudar a crença, a gente até conversou sobre isso, é algo muito complexo, que tem um tempo, né, para você colher os resultados, os frutos, mas eu já começo dizendo, a gente não pode tratar como uma causa perdida, né? Como algo que não vai ter jeito, a gente nunca vai conseguir vencer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E eu quero começar, Ciro, com um dado super interessante que eu trago aqui para o seu programa. As questões, né, relacionadas à saúde mental têm tomado protagonismo, tanto das políticas públicas, quanto, enfim, das informações que a gente recebe, né, na rede social. A gente tem falado nos últimos 10 anos mais sobre isso. A gente fala sobre burnout, a gente fala sobre a violência psicológica, enfim. E eu vi um dado que hoje no Brasil 70% dos atendimentos realizados por psicólogos, psicólogas, 70% tem algum traço, alguma demanda de relacionamento abusivo. Então, de 10 pessoas que vão procurar tratamento, acompanhamento, terapia, 7, né, estão passando por uma situação de relacionamento abusivo. Esse indicador chama muito a atenção para algo que a gente já vem conversando aqui, inclusive desde a outra vez, que é a dependência emocional. Isso. Que é o efeito na subjetividade das mulheres da violência. Não é que a violência sexual, a violência física, a violência patrimonial... É que às vezes nem é só um hematoma, é pior que um hematoma. Isso. E essas violências todas, né, podem estar conjugadas, conectadas com uma situação de dependência emocional, inclusive para a permanência no relacionamento. Eu vinha estudando sobre isso, especificamente sobre a subjetividade das mulheres que estão em situação de violência, e um outro dado que me chamou a atenção foi que no retorno, né, ao relacionamento abusivo, que se mostrou abusivo em algum momento, 64% dos agressores repetem a agressão. Meu Deus! Então, infelizmente, esse viés da subjetividade, né, da dependência emocional, do impacto psicológico, enfim, da subjetividade das mulheres vítimas de violência, em minha opinião, inclusive como especialista, como pesquisadora,
é o ponto-chave, central, porque a dependência financeira atinge as mulheres, impede que mulheres negras, mulheres em situação de vulnerabilidade social permaneçam ou até não atentem no início da relação para os sinais da violência que está por vir, né? Mas, no momento que essa condição objetivamente se resolve, que ela consegue ter uma renda, um emprego, às vezes um benefício social, ela consegue tomar a decisão, inclusive, de um dia para o outro. Não, estou empregada, não preciso mais passar, minha família não vai, meus filhos não vão passar por privação. Mas, no campo da subjetividade, dos afetos, né, das relações afetivas, conjugais, matrimoniais, não se toma uma decisão dessa do dia para o outro. E a violência cometida contra você, contra as mulheres, é uma consequência dessas intenções que são prévias. Esse homem, ele não se apaixonou por você. Muitas vezes, ele provoca, ele cria um sentimento em você para que você ache isso. Para que você acredite que esta pessoa espontaneamente entrou na sua vida, né? Que essa pessoa reconhece o seu valor, etc. E nós vivemos em um mundo, né? Em um tempo histórico em que as mulheres estão mais independentes, inclusive financeiramente, né? E nós temos padrões de homens que, dessa forma, que se aproximam dessas mulheres, como dizia a minha avó, né? Aperta onde dói. Então, se uma mulher é independente, eu vou me usar como exemplo, né? Porque essa coisa de não pode generalizar, eu vou falar o que aconteceu comigo. Com você. Que aí eu tenho o direito de falar sobre isso, né? E legitimidade. Então, eu já vivi uma situação em que a pessoa, né, tentou, porque não tinha como, né? Não tinha condições, né? Não tinha como acontecer, mas eu achei até ousado, né? Porque sabendo quem eu quem sou você e era. o que eu sei sobre. Mas, assim, nós, por exemplo, eu sou mãe, eu sou separada, eu trabalho muito, eu sou independente economicamente, o trabalho que eu fiz a minha vida toda foi cuidando de outras mulheres. Então, essa pessoa, ela entende essa realidade, né? Entendeu? Para dizer o que eu precisava ouvir. Olha, você cuida de todo mundo, agora eu vou cuidar de você. Olha, eu também tenho filho, vai dar certo, porque nós vamos juntar os nossos filhos e eu vou entender a sua maternidade, eu vou entender a sua realidade. Olha, eu vou aqui fazer um jantar para você, eu vou para a cozinha, sente no sofá, você não precisa fazer nada. Qual é a mulher, certo, no âmbito do senso comum, que não deseja isso, exatamente. Né? Ou uma mulher que precisa de um provedor, que não era o meu caso, né? Da pessoa que se aproxima de você e diz: você não precisa se preocupar com mais nada na sua vida, eu vou bancar tudo, eu vou fazer tudo, eu vou resolver tudo. Um sonho, né? É um sonho. Aí depois, por que eu estou dizendo tudo isso? Aí depois a culpa é da mulher porque acreditou. Eu vejo muito, a gente tem que ter cuidado com a linguagem para falar de violência, para não revitimizar. Então, como é que você não percebeu? Como é que você se submeteu? Como é que você se sujeitou? Como é que você não atentou para isso? Não tem como. Não pode. Olha, esse discurso de julgar as mulheres que cai, porque isso é um golpe afetivo. Tem o estelionato afetivo, que já é uma modalidade. Porque, como você falou, eles sabem fazer. Quem já sabe, quem já procura mulher, eles sabem como agir para enfeitiçar a mulher com amor. Se esse cara eu não encontrei, dessa vez eu encontrei. O homem perfeito. Exato. Não é isso? É isso. Olha, e, gente, nesses casos especificamente, claro que tem algumas particularidades, mas não tem classe. Pode ser a juíza, a delegada, a médica. Ela é mulher antes de tudo isso. Então, não é que ela se deixa levar. Ela coloca fé naquilo ali, ela acredita, porque nós somos humanas.
Colocar uma mulher numa situação de culpabilização, porque ela se deixou levar, porque ela caiu na lábia, isso é desumanizar a mulher. Não tem como, ele não vem com a placa dizendo eu vou lhe dar um golpe, ele não vem com a placa dizendo eu vou lhe maltratar, eu vou lhe bater, eu vou lhe chantagear, não vem. Agora, o que a gente tem que fazer? É colocar a lente de gênero. As mulheres, nós somos hipervulneráveis a pessoas de má índole. Existem mulheres de má índole? Existe, como existem pessoas no geral. mundo. Mas a condição de gênero de vocês, de um homem, né? Sobretudo os homens cis, os homens héteros, os homens brancos, etc., não os vulnerabiliza tanto, né? Não existe uma vulnerabilidade presumida, porque o ponto é na condição de mulher. Você vê hoje que nós temos um recorde de mulheres com mais de 50 anos pedindo divórcio. Você já viu isso? Esse dado? Por quê? Porque as mulheres hoje estão independentes, têm sua renda, se conhecem, fazem uma terapia, sabem o que elas não querem mais suportar para permanecer num casamento. Então, nós temos muitas mulheres que estão nessa condição, mesmo a sociedade o tempo todo dizendo para nós que para a gente ser mulher de verdade, a gente tem que ter um marido, que é importante. A nossa solidão, a solidão das mulheres, ela agride a sociedade. A sociedade não aceita mulheres felizes sozinha. Só pode ser feliz se tiver um homem do lado. Então, esse machismo estrutural, e aí eu vou colocar um ponto bem interessante que eu vi recentemente numa pesquisa de fora. Olha como nós, enquanto sociedade, Ciro, ao estabelecer esses padrões, a gente empurra as mulheres, a gente coage as mulheres para os relacionamentos abusivos ou violentos. Eu recebo, enquanto mulher, desde criança, a informação de que eu preciso casar. Desde criança, de que eu preciso casar, de que eu preciso ter um homem, de que eu preciso ter um marido. Não é que seja ruim, não, gente. É bom, a gente quer ser feliz, a gente quer ter um parceiro, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço. O preço dessa felicidade não pode ser a nossa vida, a nossa integridade. Então, nós, enquanto sociedade, a gente passa o tempo inteiro reproduzindo esse padrão, gerando narrativas repetitivas de que a mulher tem que ter um homem do lado, chega uma mulher separada, uma mulher solteira, ela não é tão bem tratada, tão bem vista quanto a casada, ela não é convidada para determinadas coisas, ela não tem as mesmas oportunidades. Então, a gente, o tempo todo, empurra essas mulheres para se vulnerabilizarem perante um relacionamento de qualquer jeito, a qualquer custo, só para justificar o seu papel social de gênero. E aí, depois que essa mulher que é empurrada, que é coagida, consciente e inconscientemente, até um homem do lado, aí quando essa mulher sofre a violência, a gente vai lá e diz: como é que você se sujeitou? Como é que você... Né? Mas é claro, me deram uma boneca para eu brincar, colocaram uma fralda na minha cabeça para eu brincar de noiva. Eu passei anos da minha vida ouvindo, dizendo da família, da comunidade, da igreja, da sociedade. Eu não consigo ter uma inserção social, né, enquanto mulher solteira, como as mulheres que estão numa relação. E agora que eu estou passando por isso, a culpa é minha, né? O debate, Ciro, o debate sobre violência contra a mulher é um debate sério e complexo. Não é todo mundo que pode falar o que acha. Não, eu acho. Não tem achismo. É estudo, é análise profundidade, né? Porque é muito complexo. Eu não aceito que hoje, neste tempo, com esse nível de diálogo, a gente ainda construa a narrativa de culpabilizar mulheres
que sofrem qualquer tipo de violência. Exatamente. Eu acho que a mulher realmente não é culpada, como a Raquel falou assim, porque existe todo um caminho anterior onde a mulher foi dita: casa, tenha filhos, crie uma família. E aí? Ela faz o quê? Mas a gente vai saber depois no próximo bloco, que a gente vai incluir os filhos nisso, a situação dos filhos, tá bom? Então fica aí com a gente que a gente está batendo esse papo super mega necessário. O programa Silvio Santos Convida volta já já. Aguardo vocês. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, ó, nos trinques. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Voltamos com o segundo bloco, com esse bate-papo com Raquel Andrade, que é um bate-papo pesado, mas, como eu disse, necessário. Raquel, vou perguntar agora como é que isso influencia, de que forma a violência, né, em casa afeta os filhos. Como é que os filhos ficam com esse ambiente pesado? Olha, acho que a primeira coisa, Ciro, a falar sobre isso, esse é um tema muito importante. Os seus filhos são vítimas indiretas. Indiretas. Então, a medida protetiva que protege a mulher em situação de violência doméstica familiar, ela pode também proteger os filhos. Isso é muito importante. Sim. Porque, às vezes, eu sou mãe, vou falar como mãe agora. Às vezes, por várias razões que não cabe a nós julgar, a mulher não vai pedir a medida protetiva. Mas pense nos seus filhos. Porque talvez isso possa lhe dar uma força, uma disposição maior para fazer o boletim de ocorrência, né, para pedir a medida protetiva. Sim. Agora, para além do aspecto criminal, dessa proteção que a própria Lei Maria da Penha traz para os filhos, para as filhas, eu queria falar sobre a reprodução do machismo. Tá. Imagine que você é uma mulher que sofre algum tipo de violência, pode ser exposta ou mais velada, pode ser mais expressa ou mais sutil, e que você, que quer dar o melhor para os seus filhos, que quer que os seus filhos sejam felizes, se depara com a situação do seu filho presenciar. Essa situação eu também posso falar porque eu presenciei e sei da situação dentro de minha família. Nós temos aí, Ciro, duas vertentes, né? Para as filhas e para os filhos. A sua filha, quando presencia e constrói a sua identidade enquanto pessoa, os valores, a sua própria índole, e quando presencia uma situação constante de violência, ou seja, os nossos filhos, as nossas filhas, elas, por que chama vítima indireta? Porque ela também é vítima. Uhum. Porque quando uma criança presencia uma mãe apanhando, sofrendo chantagem, sendo xingada, sendo menosprezada, isso atinge emocionalmente, no campo, né, psicossomático, essa criança, mas para além dessa discussão, essa menina está sendo educada num ambiente em que para ela passar por aquilo é natural. Faz parte, porque é a referência de família, do núcleo familiar. Ela acaba se acostumando, o que infelizmente. Vai acontecer com sua filha nos relacionamentos em que ela vai construir a sua afetividade, a sua conjugalidade? Não é que seja 100%, né? Porque as pessoas crescem, tomam decisões, fazem seus devidos acompanhamentos. Mas é muito provável que naturalizadamente essa menina, quando se tornar mulher, vai entender que aquilo faz parte, não é? Que é normal. Que isso acontece mesmo, que isso é coisa de homem, que é uma coisa que a gente ouviu muito a nossa geração. O que tem de violência doméstica e familiar por trás dessa máxima, o que teve disso acompanhando nossas avós, nossas mães, até a gente, por trás do isso é coisa de homem, não está escrito. Caramba. Né? Então,
nós temos essa vertente e o seu filho. O menino que você está criando para a sociedade, e aí, gente, independente de orientação sexual, né, ele vai entender que aquela é a maneira que se trata uma mulher. Essa é a referência, de maneira violenta, desrespeitosa, indigna, independente de ele se relacionar ou não com mulheres, Sim. sexualmente, Sim, isso acontece demais, né? Demais. Não é regra, né? O que a gente está falando aqui não é Não, regra. nada é regra. São possibilidades, mas você tem razão, Ciro. Agora, aí é o terceiro ponto. Esse é o segundo, né? Que é a Sim. misoginia. Nós temos um problema sério das redes sociais hoje sendo utilizadas, da tecnologia, da inteligência artificial sendo usada para misoginia, para discurso misógino, para os red pill, né? Os homens, os meninos, né? Que se reúnem para odiar mulheres, para fazer discursos, construir narrativas contra a nossa condição de ser mulher. Mas, assim, então, e esse é um caminho, isso pode apontar para isso, né? Ninguém nasce odiando mulher, Sim. Ninguém nasce machista, enfim. E o terceiro ponto, né, que aí, independente, crescer num lar com violência, qualquer que seja, mas sobretudo a violência doméstica, que é uma violência extremamente cotidiana e repetitiva, né? Não é o futuro que você quer para o seu filho. Eu tenho certeza que não são essas referências. Então, a gente está falando tudo isso aqui, inclusive para você, né, Ciro? Claro. Que está nos assistindo, aquele incômodo, né? Aquela sensação de que algo está errado, ou que você já sabe, já se identifica, já se reconhece como uma mulher que está em situação de violência doméstica. É importante a gente apontar também, né, para como isso vai repercutir para os seus filhos, porque a maternidade, ela nos fortalece nesse sentido, nos fortalece para denunciar, para botar um fim na relação, é mais um elemento, né? Pode não ser o único. É por isso que esse tipo de programa, esse tipo de assunto, interessa muito eu fazer para vocês, porque eu acho que sempre vai ter alguém em casa que ou está passando, ou passou, ou conhece alguém que está passando e vai dizer assim, peraí, eu vi um programa, isso assim, 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 vamos tentar agir dessa forma, para ver se a gente consegue driblar ou conseguir descobrir. É muito importante, Raquel. Esse assunto é um assunto que me deixa infeliz por estar acontecendo sempre, mas feliz em poder estar passando para vocês de casa esse tipo de assunto. Isso. E eu quero aproveitar, Ciro, e apontar aqui alguns caminhos, né, algumas situações, algumas metodologias para essas mulheres identificarem. Legal, né, isso. Ou até se desvincularem se já tiverem identificado. Legal. Olha, você está num relacionamento com uma pessoa todos esses anos, ouvindo centenas de mulheres pelo Ceará todo, lidando com esses processos, enfim. Existem padrões, né? Eles são muito repetitivos. Então, você conheceu uma pessoa nova, baixou o aplicativo, foi conhecer a pessoa, né? Ou uma pessoa que apareceu na sua vida de repente, e você está, né, conhecendo, você está se apropriando. Converse com as mulheres que já se relacionaram com essa pessoa. Isso, é muito legal. Fale com a ex, vou falar no bom português, fale com a ex. Se você, Raquel, mas a ex às vezes não termina bem e tal, mas não custa nada. Se lhe der vontade, né, converse. Eu vou casar com uma pessoa que já foi casada. Né? Nós somos adultos, civilizados. Eu sei que é muito complexo, existem relações e relações, mas se você tem essa possibilidade, converse com a ex-esposa. Por que acabou? Procure saber por que acabou, qual foi o motivo, se houve alguma situação, pesquise o nome da pessoa. Hoje nós temos inteligência artificial, nós temos aí acesso à informação muito rápida, bota o nome dessa pessoa no Jus Brasil, você vai ver lá, se tiver processo de pensão, você vai ver, se tiver processo criminal, você vai ver alguma coisa, né? O que essa pessoa fez, porque às vezes, Ciro, essas pessoas, os agressores, eles constroem um personagem para apresentar para você. Não é quem ele é. Ele cria um personagem de acordo com as necessidades que ele entende que você
que vão lhe atingir da melhor maneira. Então, nada como você ter outras informações. E o mais importante, gente, a gente sempre dizia o seguinte, olhe, até como advogada, procure ver como é que a pessoa lhe trata, né? E não em público. Como é que a pessoa lhe trata quando vocês estão sozinhos? Como é que a pessoa lhe trata? Eu faço questão de dar essa orientação. Dica. Você quer saber se o homem é agressivo? Avalie qual é a postura dele quando você diz um não para ele. É ali que você sabe. Quando você não faz o que ele quer que você faça, ou que ele impõe que você faça. É nessa hora que a gente identifica, porque a submissão da mulher é um elemento machista. Raquel, mas é sempre? Não. Existem pessoas que a gente pode conversar, chegar a um consenso, mas você está num relacionamento que quando você não quer fazer uma coisa que a pessoa que está com você quer que você faça, e você já sente medo antes de falar, assim, eu vou dizer para o fulano que eu não quero. Que eu não quero. Se isso já lhe causa uma tensão, é um alerta. É um alerta. Esses padrões de violência psicológica, patrimonial, sobretudo, né? Você acabou de conhecer uma pessoa e essa pessoa já se coloca num lugar de dependência, que as coisas só vão dar certo para ele se você ajudar, só vão acontecer, olha, eu tenho um projeto aqui, mas eu preciso que você entre, que você invista, que a gente vai crescer junto, que, né, com o seu apoio a gente vai chegar longe. Poxa, é tão difícil para nós mulheres construir patrimônio, a gente ganha menos fazendo a mesma coisa, a gente tem maternidade. Será se é interessante para você, uma pessoa que você conheceu há 2, 3 meses, você aportar metade do seu patrimônio, você fazer... Então, esses cuidados, infelizmente, Ciro... infelizmente mesmo. Não é com alegria que a gente diz isso, infelizmente a gente tem que tomar, porque a nossa condição de mulher nos vulnerabiliza mais do que as outras pessoas. Então, tem alguns elementos que você precisa atentar. Como é que uma pessoa que quer crescer com você, que tem um comportamento com você, etc., como é que isso se sustenta? Uma pessoa que não paga a pensão para o filho, uma pessoa que deixa o filho passar privação, né? Ou uma pessoa, que aí é um outro elemento que a gente tem notado bastante, né? Em relação a esses aplicativos, o estelionato sentimental, sim. Enfim, né? Nós mulheres, né? A gente tem o dobro do caminho para atingir os nossos sonhos e os nossos objetivos, né? Porque todas essas questões estruturais. E às vezes a gente conhece uma pessoa que já está com 40, 50 anos, essa pessoa não construiu nada. Nada. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de do geral, né? Estou falando de construir como pessoa, de ter uma profissão, né? De ter uma trajetória, de construir mesmo, né? Algo, né? E aí chega uma pessoa com 40, 50, 45 anos, 35 anos, com um contexto, com uma condição de alguém de 20, que está começando agora, que ainda não, que vai plantar para colher depois, que vai escolher o que quer fazer da vida. Sim. Vamos prestar atenção nisso, porque infelizmente, gente, aqui esse discurso não é um discurso anti-homem. Esse é um discurso anti-criminoso. Gostei disso. Tá? Não ouviu, né, gente? Não é um discurso anti-homem. Não, é um discurso anti-criminosos, né? O número de homens que têm aplicado golpes por conta de aplicativos em mulheres divorciadas, com renda classe A, B, né? Que são com renda que já são independentes, que têm o seu patrimônio, cresceu muito nos últimos anos. Então, nós precisamos orientar também essas mulheres. Então, uma pessoa que já
tem que uma tomar um cuidado. trajetória. Não vai conhecer uma Olha pessoa pra e já vai dizer isso. assim, vamos lá em casa tomar um vinho? Não. Não é nem isso, Ciro. Isso Deus. também. Também. Mas a gente vê o seguinte: eles usam elementos afetivos, né? Eu estou aqui para suprir uma carência que é plantada em nós pela sociedade. Sim. Eu estou aqui para suprir uma circunstância de solidão, etc. Mas em troca disso, né? E muito sutilmente, né? Eu participei agora de um estudo de caso em que um criminoso ele nunca pediu, no processo está dito. A vítima disse, ela tomou um prejuízo de mais de R$1 milhão. Ele nunca pediu nada a esta mulher, abertamente. Mas ele fazia a coisa acontecer de uma forma que ela dava. Espontaneamente, você quer montar um negócio? Eu vou ser a investidora. Você quer fazer? O seu sonho é fazer essa viagem. Até para a família dele. No caso, ele tinha outra família e ela não sabia, né? Então, ele cometia violência patrimonial com ela, não trabalhava, se identificava como investidor, né? E ele usava o dinheiro dos golpes para manter a esposa, os filhos, né? A companheira. Isso é um outro tipo de psicopata social, não é isso? Podemos chamar? Criminoso, é um criminoso. Né? Porque assim, minha gente, já vem pensando naquilo, né? Mais uma vez, não é que todo homem que vai se aproximar seja assim, né? Não é isso. Pode ter alguém que está, enfim, aconteceu algum percalço na vida, esteja recomeçando, né? Pode acontecer. Mas o que a gente pede aqui, né, Ciro, é cautela. Cuidado, atenção. É só atenção. Cuidado, atenção. Porque, olha, você imagine uma mulher que está sozinha há 5 anos, há 10 anos, que passou, sei lá, 20 anos da vida dela num relacionamento sendo maltratada, né? Se torna mais frágil do que já é. Então, esses pontos, eles são muito utilizados, e isso é repercussão do machismo mesmo, contra nós, para nos hipervulnerabilizar. Então, a gente quer fazer essas provocações, não é fácil falar sobre isso, porque as pessoas acham que realmente é um discurso anti-homem, não é. Mas isso existe processualmente, do ponto de vista criminal, o número de inquéritos, processos criminais, nos últimos anos aumentou muito, né? Nós hoje temos tipificações criminais que há 10, 20 anos a gente não tinha. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O programa Ciro Santos volta já com esse assunto que, infelizmente, continua acontecendo. A violência contra a mulher. Aguardo vocês no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, continuando esse papo gostoso com a doutora Raquel, né? E vamos continuar falando sobre esse assunto tão polêmico, tão, podemos dizer, chato, desagradável, mas que tem que ser abordado. Nós somos diversas, né? Certo. Então, ainda mais no Brasil. E é importante, Ciro, falar sobre isso, porque as mulheres, de acordo com a sua raça, por exemplo, as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, sofrem mais com feminicídio, mais com a violência doméstica, elas são mais vulneráveis que as mulheres que não são negras. As mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, então as mulheres que têm mais dependência financeira são aquelas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Não é que as outras não tenham, mas essas têm mais. Mais, que dependem mais. Dependem mais. Então, nós temos diversos cenários em que a violência contra a mulher pode passar 10, 20 anos para ser resolvida na vida de uma mulher, por exemplo, negra e pobre, do que uma mulher que tem recursos, que pode contratar um advogado, um psicólogo, que a família tá ali mais atenta. Então, é importante que a gente traga esse olhar
até para oferecer o apoio, a rede de apoio, coisa que a gente falou muito da outra vez, né? A mesma sensibilidade que eu tenho que ter para a empresária branca, né, bem-sucedida, que sofre violência doméstica ou que sofreu violência doméstica, eu tenho que ter para a minha diarista, que mora lá no Genibaú, no Bom Jardim, no Pirambu, e também está sofrendo violência doméstica e também Sim. precisa do nosso apoio, da nossa orientação, até do nosso suporte financeiro, né? É importante dizer isso, porque o nosso lema é que a rede de apoio no contexto da violência não pode ter filtro, né? E a gente tende a ter isso, porque nós somos um país, infelizmente, que reproduz o racismo, né, a discriminação em razão de classe. Né? A gente dói mais para a sociedade quando uma mulher que não é negra sofre violência. A comoção é muito grande, é muito maior. Mas quando é uma mulher pobre, da periferia, preta, que recebe Bolsa Família, é quase como se fosse algo natural, naturalizado, né, para aquele, já acostumaram. naquele território. Então é importante a gente fazer essa reflexão, né, assim, a comoção que lhe causa o relato que você viu na rede social é a mesma comoção do relato da sua empregada doméstica, da babá do seu filho. E tem que ser tratado de forma igual. Exatamente, da sua funcionária na sua empresa. Quantas mulheres têm medo de perder o emprego porque estão sofrendo violência, têm vergonha de contar, de falar. Isso é algo que pode acontecer. Agora, assim, tem que denunciar, sim. Tem que fazer a denúncia. Caso de flagrante, tem que ligar para o 190, para o CIOPS, tem a equipe treinada. Eu treinei pessoalmente a equipe do CIOPS para que pudesse fazer uma escuta ativa, qualificada. Né? É 190. 190, né? Tem que ligar, tem que fazer a denúncia. Agora, também, em paralelo, tem que oferecer ajuda, acolhimento. Porque se a polícia vai, a mulher diz que não é nada, não é possível fazer o flagrante ali na hora, né? Talvez uma postura de diálogo com essa mulher, de aproximação, de oferecer algum tipo de serviço. Você quer conversar com uma profissional? Né? Nós temos serviço dessa natureza. Né? Você precisa de ajuda? Você quer vir na minha casa? Né? Você quer sair dessa relação? Você quer sair dessa casa? O que é que eu posso fazer enquanto sociedade, enquanto comunidade, seja a sua vizinha, seja a pessoa da sua igreja, seja a pessoa do seu trabalho? A gente tem que ter um movimento de autorresponsabilidade, porque pode ser que aquela mulher não esteja pronta para denunciar por qualquer razão. Porque, infelizmente... E a nossa força policial é muito bem treinada, no geral, para isso. Pode ser que ela omita, pode ser que ela, né, enfim, por razões que não cabe a gente julgar, impeça até que a prisão, o indiciamento seja realizado. Então, eu sugiro que as coisas sejam feitas em paralelo. Claro, um risco urgente, a mulher está ali na iminência de sofrer um feminicídio, a gente tem que meter a colher, como se diz. A gente tem que ligar. A gente já teve casos aqui de mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no Ceará, que passaram o dia gritando, ninguém chamou a polícia e a mulher foi morta no final do dia, né? Então tem que fazer, mas só isso, né? Talvez em alguns casos isso não seja o suficiente, né? Tem que fazer, mas o nosso papel individual, porque o Estado tem essa obrigação, o Estado tem que chegar, né? Mas a nossa obrigação cidadã, individual, é de acolhimento. É de chegar, de conversar, de falar assim, vem cá, amiga, poxa, eu tentei fazer por você ontem. Vem cá, deita no meu ombro, fala a verdade, vamos tentar. Eu acho que isso é muito importante. Isso, né? Porque eu acho que esse acolhimento que a pessoa vai receber pode ser que dê mais força e ela tenha mais coragem, porque o medo é muito forte. O medo é muito grande, né, Raquel? E a vergonha, né? A vergonha, né? Olha, de passar por isso, estar passando por isso. Marcada, né? Por que eu insisto tanto na rede, né? De a gente ser a rede de apoio, de a gente chegar junto?
Porque são tantas consequências para uma mulher que está em situação de violência. Ela tem que lidar com o inquérito, tem que ir na delegacia, aí tem as famílias, aí se fica na A casa, exposição. se pede medida protetiva no trabalho. Quantas mulheres não perderam o emprego por causa de medida protetiva? Porque pede a medida protetiva, tem que mudar de cidade muitas vezes, porque a medida é descumprida, porque ela continua com medo porque o agressor não se aproxima, mas tem a família dele, tem os amigos dele, tem alguém. Essa semana eu ouvi de uma pessoa: Raquel, eu sei que ele não tem coragem de fazer, mas ele tem coragem de mandar fazer. Quem vai subestimar isso? Aí. Quem vai pagar para ver? Não pague para ver, não pague para ver. Certo? Então, a gente tem que fazer, Ciro, essa fala de responsabilidade coletiva em relação a um caso específico. Inclusive, os números, a gente falava, né, inicialmente, não é que os números aumentam, é que agora as mulheres estão denunciando. A sujeira está saindo debaixo do tapete. Exatamente. Né? Olha, houve um aumento exorbitante. Claro, agora tem equipamento em mais de 50 municípios aqui no estado para atender, para identificar, para fazer o acolhimento. E se o preço for aumentar os índices para salvar essa mulher, tudo bem. O que não pode acontecer é não ter onde pedir socorro, é não ter onde atender. Eu acho que quando uma abre a boca, várias outras abrem. Eu lembro de 2 casos. Um foi daquele espírita, o João de Deus. Né, o João de Deus, que quando a primeira soltou, começou a aparecer vários. Isso. E outro recentemente também foi do obstetra, não foi agora, não foi recente não, já de tem mais tempo. Uruburetama. Que fez que apareceu na internet, ele fazendo o procedimento e estuprando. Entendeu? Aí quando saiu uma, saiu outra, saiu outra. Quer dizer, tem que realmente perder esse medo e tem que chegar e tem que falar, né? Tem que falar. É vergonhoso, imagina ter que falar. É o mesmo caso de uma pessoa que, sei lá, uma cleptomaníaca, que quando vai para o psicólogo, imagine passar por aquilo, dizer todos os atos que ela roubou, sem necessidade. É tudo muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E a gente tem esse compromisso, né, enquanto Estado mesmo, não só enquanto sociedade, de resolver o problema. Para você resolver o problema, você tem que admitir que o problema existe. É importante que a gente tenha o apontamento dos índices de feminicídio, de violência contra a mulher aqui no Ceará, etc., para que o Estado desenvolva políticas públicas para resolver. O que não pode é a mulher ficar trancada em casa, o fato acontecendo, toda isso semana não ser levado às autoridades, ao registro da ocorrência, ao registro do fato. Tem que ter esse desvelamento dos casos para que haja política pública. Toda vida, não é assim? Uma pessoa tem um celular furtado aqui em Fortaleza. Primeira coisa que as autoridades dizem é: faça o boletim de ocorrência e diga onde foi que você foi furtado, para que a gente possa reunir indicadores, dados daquele território, daquele lugar e resolver e sanar, desenvolver uma política pública. A mesma coisa. Então, nós temos aqui no Ceará equipamentos em praticamente todas as regiões do estado que vão trazer esses casos à tona. É importante que as mulheres saibam que nós temos Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense, Casa da Mulher Municipal, Salas Lilás, Centros de Referência, enfim, todos esses equipamentos do governo do estado, em parceria com os municípios também, com profissionais de várias áreas, assistente social, psicóloga, advogada, para fazer esse atendimento, para receber, dar esse suporte, é o Estado chegando às mulheres que precisam para resguardar a sua vida, a sua integridade. Então procure, você está passando por isso, você se identifica em alguma situação, procure o equipamento, mesmo que seja só para informação. Não custa nada, a gente se informa para tanta coisa, claro. Né? Algo de suma importância como é esse tema precisa ser trazido, né, como garantia de direitos mesmo. Inclusive a Lei Maria da Penha ela fala isso, né, que a violência contra a mulher fere
os direitos humanos. Então, nós temos o direito de viver com dignidade dentro da nossa casa. O direito de viver com respeito e dignidade dentro de um relacionamento, de um casamento. É importante. Isso é verdade? mesmo. E, Ciro, a gente tem um serviço aqui, quando a gente estava na Secretaria das Mulheres, a gente construiu esse serviço junto lá com a equipe, que é o serviço de solicitação de medida protetiva virtual. Você não precisa sair da sua casa para pedir uma medida protetiva de urgência. E como é que a gente faz isso? Você vai entrar no site que a produção vai deixar aqui, mulher.policiacivil.ce.gov.br. Esse serviço foi construído pela equipe técnica, equipe de TI da Polícia Civil junto com a gente. A gente disse, olha, tem que ter esse tipo de alternativa. Se você não sabe ler e escrever, você pode gravar um áudio pelo celular. Olha que facilidade. E vai ver a transcrição. A gente fez tudo, né, para oferecer, enquanto Estado, o melhor. Né? A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, ela é uma grande parceira no enfrentamento à violência contra a mulher. Não posso deixar de falar isso. Né? O governador, ele tem esse tema como um tema prioritário, o governador Armando de Freitas, e nós temos um secretário de Segurança Pública, que é o doutor Roberto, que é extremamente ativo nesse sentido. Então, entre no site só para você conhecer. Claro! Você vai entrar lá, vai fazer o acesso. Você precisar, você recebe a medida protetiva no seu e-mail. Olha. Né? Você deixa o seu WhatsApp para que a comunicação aconteça. Sem nem sair de casa. Sem nem sair de casa. Não precisa se expor em delegacia, não precisa. Né? Então, conheça esse serviço. A gente também tem o Zap delas. A gente construiu na época que a gente estava na Procuradoria da Mulher. Você vê que tudo que a gente pôde fazer, está fazendo, né? A gente fez e o Estado aposta, que é o mais importante. Não adianta só a gente... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, já que a gente entrou nesse assunto, que você fale para elas, em casa, exatamente o seu recado final. Aí você desenrola, faz, ó, gente, fala isso, faz isso. Desenrola, isso. Que agora é a sua hora, meu amor. O Zap delas, é o serviço de atendimento imediato mais eficiente que nós temos. Você entra em contato em até 24 horas, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa vai agendar com um profissional, um advogado, uma psicóloga, um assistente social, para conversar com você pelo WhatsApp, super rápido, prático, chamada de vídeo. E qual é o Zap delas? A produção vai deixar aqui para você, certo? Anote esse número, guarde, salve na sua agenda. Se você procure os equipamentos, procure o Zap delas, entre no site da Medida Protetiva Virtual da Polícia Civil e Secretaria das Mulheres. Agora, não subestime a violência. Você está passando por uma agressão? Chame a polícia. Ligue para o 190. Não dê chance para o pior acontecer. Não subestime a violência contra a mulher, contra nós mulheres. Eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil, que tem muita coisa em jogo, muita coisa envolvida, mas eu vou falar exatamente o que eu disse para uma pessoa que eu estou acompanhando essa semana. A sua vida vale mais. A nossa vida, a vida das mulheres nesse país, nesse estado, é mais importante do que qualquer outra, do que qualquer satisfação que você tenha que dar na sua família, no seu trabalho, do que qualquer compromisso. Se for um compromisso que você firmou com alguém que está ferindo o seu direito de estar viva, de viver bem, dignamente, com respeito, com integridade, não pague para ver. Não pague esse preço. Então, eu queria deixar essa mensagem final, né? A sua vida é mais importante, sua integridade é mais importante. Reforçar o compromisso do governo do Estado com essa agenda, com as agendas ligadas a direitos humanos, né? Que é muito amplo e que envolve amplos direitos. E dizer, Ciro, mais uma vez, que é uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo seu programa, a maneira com que você desenvolve aqui o assunto. É uma maneira extremamente leve, produtiva e real. As pessoas eu fico muito feliz em receber isso, gente. É muita felicidade receber isso da doutora Raquel, porque, assim, é real
É um assunto dificílimo de se tratar, não é um assunto leve como a gente fez, o bebê reborn, ou seja qual for o assunto, divertido, a gente fala com uma seriedade, mas ao mesmo tempo tenta levar essa leveza. Assim como vou dizer para vocês, que é muito importante tudo isso que vocês viram e ouviram nesse programa de hoje, e procurar blindar, e procurar abraçar a quem nós amamos, né? Então vamos fazer isso, vamos denunciar se ver alguma coisa, se descobrir, e vamos ajudar quem você sabe está com vergonha. Não precisa ter vergonha, não tem que ter vergonha. Vergonha tem que ter quem está fazendo essa maldade com vocês. E assim a gente termina o programa Ciro Santos Convida, agradecendo mais uma vez a você, Raquel. Obrigada. Beijo, meu amor, um prazer sempre ter você aqui e ouvir isso de doutora Raquel, que é gostoso da forma que eu abordo. Eu fico feliz porque, como eu digo, eu não sou jornalista, sou ator, mas eu gosto de fazer isso. Faço com prazer e faço para vocês que estão em casa. Um beijo grande. Até o próximo sábado, às 19 horas, aqui na nossa TBC. Obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado a todos vocês por sempre nos assistir. Valeu, gente. Até sábado. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão que vai usar a rua, dos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.